Mas agora vamos falar um pouco mais sobre filosofia, tá? Não sei se eu já falei para vocês da diferença entre logos e mito, mas eu lembro aqui rapidinho. Então, a filosofia, né, que vai surgir no mundo grego antigo, ao final do século VII final do século VII, início do século VI a.C., sendo que o primeiro filósofo foi o Tales, né, se caracteriza pelo discurso racional, chamado logos, onde vem a palavra lógica. Então, logos é sinônimo de razão. O discurso racional, uma forma de analisar, tentar compreender a realidade, né? O primeiro a fazer isso aí foi o Tales de Mileto. Ele vai, ele vai aprender com os egípcios também, na Mesopotâmia, né, por onde ele passa, né, viaja aí, em busca de conhecimento, vai para os centros culturais da época, né, é o Egito Antigo, Mesopotâmia, e aprende com esses povos, né, algumas técnicas científicas, né, que estavam sendo desenvolvidas por esses povos, né, como alguns princípios de astronomia, geometria, algumas coisas importantes para a matemática, e percebe então que é possível compreender o mundo racionalmente, dado que na natureza, na physis em grego, né, há uma regularidade, as coisas parece que são organizadas, por isso, né, ele também vai chamar a natureza physis de cosmos, que significa universo organizado, ou ordenado, tá? Cosmos. Bom, então se a natureza tem uma ordem, tem uma regularidade, é possível usar a razão, que é uma capacidade humana, para analisar, para compreender a natureza. E assim ele desenvolve o pensamento filosófico. Isso ele é identificado como um dos primeiros filósofos da história, Tales de Mileto. Tá? Depois dele vieram outros filósofos, né? Um dos alunos dele foi o Anaximandro, né? Que seguiu o mestre, mas discordou do Tales em algumas coisas. O Tales dizia que a essência da natureza era a água, né? Que era o elemento primordial, fonte da vida, né? Que era um elemento físico que aparece em vários estados físicos, gasoso, líquido, sólido, né? Fora de gelo. E então, para ele era o elemento básico da natureza, era arqué, origem de tudo, né? Já o Anaximandro, seguindo o Tales, né, também buscou um elemento primordial, mas identificou em algo além do mundo físico. Para ele, era uma base da própria natureza material, que ele chamou de apeiron. Esse era o elemento básico, era o cerne, a essência do mundo. Então, o apeiron era a base da natureza, não era um elemento físico, era imaterial, era infinito, eterno e imutável. Uma espécie de força que gerava o mundo físico, que gerava a natureza, o áperon. E assim o Anaximandro inaugura uma outra tradição na filosofia, né, que é que a gente chama de metafísica. Depois, dentro de uma visão que reconhece a possibilidade do imaterial. Depois dele veio o Anaxímenes, também foi aluno do Tales, né, mas um pouco mais novo que o Anaximandro, vai retomar a visão materialista, dizendo que o elemento era o ar. O ar, né, que nós respiramos, daí vem pneuma, né, grego, espírito também, já no latim, né, seria o que animava o corpo, o elemento primordial, fonte da vida, na visão do Anaxímenes. Né. Depois desses filósofos foram aparecendo outros. O Pitágoras, a gente foi um dos que eu citei na última aula e acabei não falando muito sobre ele. O Pitágoras dizia que 4 elementos eram a base de tudo: água, terra, fogo e ar. Eram 4 elementos, e não apenas um. Mas além desses elementos, existiam os números. Os números é que organizavam os elementos, e cada número simbolizava uma coisa diferente. Por exemplo, o número 4 simbolizava a espécie humana, e o número 10 simbolizava a divindade, o número 1 simbolizava a criação, e assim por diante. Cada número tinha um significado, e os números estavam na base da natureza, organizando os 4 elementos. Então, tinha uma visão matemática. O Pitágoras foi importante também matemática, também para a música, né? Na música ele desenvolve
é uma forma de compreender a música de acordo com a matemática e tudo mais, né? Depois do Pitágoras, o Pitágoras é importante também, antes de falar de outro filósofo, o Pitágoras é importante porque ele cria a palavra filosofia, então atribuída ao Pitágoras são da palavra filosofia, que significa amor à sabedoria, tá? Ele não foi o primeiro filósofo, mas foi o primeiro a usar essa palavra. Funda uma seita secreta, né, os pitagóricos, como eram chamados, eles também se envolvem em política e tudo mais, né? E sobrou muito do simbolismo dos pitagóricos na maçonaria. A maçonaria tenta resgatar alguns símbolos usados pelos pitagóricos. Só uma curiosidade para vocês. Mas o Pitágoras foi muito importante para a matemática também. Bom, outro filósofo importante nesse período pré-socrático, o período dos filósofos da natureza, da physis, né, também chamados de cosmólogos, que viveram antes de Cristo, antes de Sócrates, né. Outro filósofo importante foi Heráclito de Éfeso. Havia uma cidade que hoje fica na atual Turquia, Éfeso, a cidade, né. E o Heráclito ele dizia que tudo está em movimento constante, tudo flui, em grego, pantarrei, tudo está em movimento constante. Então, tudo muda constantemente. Uma frase famosa dele é aquela que diz que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. E quando ele entrar ele entrou uma vez, o rio é de uma forma. Quando ele entrar a segunda vez, o rio já mudou, são outras águas, e ele mesmo também já mudou. Tudo está mudando constantemente, tudo está em movimento. Se olhar para uma parede, por exemplo, os elétrons e átomos que formam a matéria da parede estão em movimento. Se eu pudesse olhar com um microscópio eletrônico, eu ia perceber isso. Tudo está em movimento constante. E ele dizia que o mundo era organizado, governado por uma razão universal, que ele chamava de logos, razão em grego. Então, esse logos universal era uma razão que organizava tudo, e as coisas estavam dispostas no mundo de acordo com uma lei dialética. Dialética é uma relação com a natureza. Então, tudo e nada, vida e morte, alegria e tristeza, beleza e fealdade, e assim por diante, guerra e paz, etc. Né? Isso mantém o movimento das coisas no mundo. Ele dizia que esse logos, essa razão universal, também se manifestava na natureza como fogo. O fogo simbolizava o logos. Então, a coisa, a chama do fogo está sempre em movimento. Né? E também dizia que de tempos em tempos o cosmos, né, todo o universo, se consumia em fogo, depois ressurgia do fogo, tal como a fênix, né, a ave, aquela que ressurge das cinzas, e tudo recomeçava novamente, o movimento continuava. Então, foi Heráclito de Éfeso. Né? Bom, outro filósofo importante, Parmênides. Tá? O Parmênides viveu ao sul da atual Itália. Existiram algumas colônias gregas importantes, né? Ele viveu na cidade de Eleia, uma pequena cidade que havia. O Parmênides dizia que todo o universo, todo o cosmos, toda a natureza, né, formavam um único ser, né, um ser. Esse ser era imóvel. Né? Então, o conjunto de tudo que existe, o universo como um todo, o cosmos, né, que significa universo organizado, ordenado, formava um único ser. E esse ser era imóvel. E não havia nada além dele. Esse ser era imóvel, era uno, né? Não havia nada além dele. E a essência de tudo, então, é imutável e não é o movimento. O movimento é apenas uma mera ilusão. Então, as coisas que nós vemos no mundo ao nosso redor, se movendo o tempo inteiro, na verdade, tudo isso é ilusório, porque o que importa mesmo é, na essência do mundo, não muda. Né? Essa essência não muda nunca. Né? Nós poderíamos fazer até uma analogia, uma comparação com as leis da natureza. As leis da natureza, se realmente existem, né? Claro que isso é sempre uma... Mas a gravidade, por exemplo, já foi explicada de formas diferentes. Né? Newton explicava de um jeito, o Einstein explica de outro jeito. Mas existe uma coisa que nós identificamos na natureza, né? Uma força que a gente chama de gravidade. Isso não muda nunca. Né? Existe no universo todo. Né? Então, as leis da natureza não mudam. Né?
Para o Parmênides haveria uma essência ainda anterior mesmo a essas leis da natureza, e, ao mesmo tempo todo o conjunto do universo formava um único ser. E isso é imutável e imóvel. Né? E é o que é. O ser é e não pode não ser, dizia o Parmênides. Né? E tudo que acontece no mundo tem um porquê, tudo faz parte desse ser. Outros filósofos, né, depois se inspiraram aí nessas filosofias, mas aí fica para uma outra aula. Bom, mas eu vou citar mais alguns pré-socráticos, tá? Um filósofo interessante no período pré-socrático foi o Demócrito. O Demócrito falava dos átomos. Né? Ele foi um dos primeiros a usar esse termo, átomo, que em grego significa não divisível, quer dizer, uma coisa que não pode ser dividida, a menor partícula que formava os corpos. Então, ele achava que as coisas eram formadas por essas partículas muito pequenas que não poderiam ser divididas, eram os átomos. Existiam átomos de formas diferentes que se uniam, formando o que hoje nós chamamos de moléculas. Por isso que os corpos são diferentes uns dos outros. É claro que hoje nós dizemos que os átomos, nós usamos a palavra átomo para falar de uma coisa que pode ser dividida, porque o átomo, como se entende hoje, é composto de várias partículas menores, né? Os elétrons, os prótons, os nêutrons, os bósons, os quarks, etc. Né? Mas o Demócrito, se ele tivesse vivo hoje, provavelmente ele diria assim, não, vocês estão usando errado essa palavra, né? Porque o átomo mesmo é a menor partícula indivisível que forma as coisas. Então ele tinha uma visão materialista, né? Porque o átomo seria uma partícula material. Né? Outro filósofo do período pré-socrático que se destacou foi Empédocles de Agrigento, também viveu uma região da atual Itália, que na época era uma colônia grega, né? Essa cidade, de Agrigento. O Empédocles dizia que existiam, então, os elementos, né? Os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. No entanto, esses elementos eram organizados por 2 forças. Existia a força que unia os elementos, que ele chamava de amor, e a força que separava os elementos, que ele chamava de ódio. De tempos em tempos, todos os corpos se uniam num único ponto do espaço, porque a força de atração aproximava todos esses corpos, unia todos esses corpos, formando uma esfera perfeita. Mas a força de separação ficava na superfície da esfera e aos poucos ia penetrando, entrando nessa esfera, provocando então a separação dos corpos. O que nós podemos imaginar é que acontecia uma grande explosão e esses corpos então se espalhavam novamente no espaço e o processo voltava a acontecer. Os corpos se mantêm coesos e unidos pela força de atração. Então, enquanto um corpo está vivo, um animal, por exemplo, tem o seu corpo e ainda está vivo, é porque a força de atração está agindo nele. O corpo começa a envelhecer, ele começa a perder matéria, porque a força de separação começa a agir sobre a base de tudo, mas 2 forças agem sobre eles. Né? Força de amor e a força de separação, que ele chamava de ódio. O que tem de interessante na teoria dele, além de ser muito poética, é essa ideia de que, em um determinado história do universo, todos os corpos se unem por causa da ação da força de atração, formando uma esfera perfeita, e depois tem esse processo de separação, por causa da ação da força de separação que entra na esfera, e a explosão e tudo mais. Isso parece a teoria do Big Bang. Né? Porque na história do pensamento humano, teorias são retomadas por outros pensadores, e um vai influenciando o outro. Até a teoria do Darwin, por exemplo, da evolução das espécies, século XIX, isso aí já foi falado antes, muito antes dele. Outros pensadores já tinham pensado coisas parecidas. Né? O próprio Anaximandro, lá, essa antiga, tinha uma teoria da evolução das espécies, que dizia que a vida surgia em meio líquido, por força, por ação do áperon, que era a essência de tudo, e ali surgiu então a vida, os peixes davam origem aos anfíbios, que davam origem aos répteis, que davam origem aos mamíferos, e depois, muito tempo, que surgia a espécie humana já em terra. Né? Então, é uma teoria da evolução das espécies. Então, um filósofo vai influenciando o outro, né? Porque nada se perde, né, nessa história do pensamento. Né? Uma coisa
uma teoria vai sendo criticada, vai sendo retomada e vai influenciando modelos de pensamento, como é o caso do Big Bang, né? Ou da teoria da evolução das espécies também. Socráticos, filósofos estavam preocupados em compreender a natureza, qual eles chamavam de physis, né? Ou também de cosmos, universo organizado, ordenado. Então, eles estavam querendo identificar uma essência no mundo, queriam descobrir o que por trás de todas as coisas, entender por que havia regularidade na natureza. Isso era importante para eles, porque há uma regularidade na natureza. Por exemplo, as estações do ano representam uma regularidade, né? As horas do dia representam uma regularidade. O movimento da Terra ao redor do Sol representa uma regularidade. As espécies animais representam uma regularidade. As forças e leis da natureza, outro exemplo também. Então, há uma regularidade na natureza que pode ser compreendida por nossa capacidade racional, pensavam eles. E essa era a maior preocupação deles, compreender isso tudo, usando a razão, e identificar um elemento primordial, ou vários elementos que fossem primordiais, essências, né, fundamentais para a compreensão da natureza. Tá? Então, esse foi o pré-socrático, ou dos filósofos da natureza, da physis. Depois desse período, nós temos o período socrático, né? Então, o período socrático é o período em que viveu Sócrates, né? E também é chamado de período da filosofia clássica. Então, era Sócrates, Platão, Aristóteles. O Sócrates não deixou nada escrito, mas nós sabemos sobre a filosofia dele por causa dos seus seguidores. O Platão é o mais famoso deles, tá? Que escreveu muitos livros onde o Sócrates aparecia como uma personagem principal dos livros, né? A personagem, sabe? Então, certo, a personagem, tá? Então, o Sócrates aparecia ali como um personagem principal. Muitos dos textos de Platão que eram escritos em forma de diálogos, então Sócrates conversando com outras pessoas. E aí ele sempre expressava o seu pensamento, suas ideias e tal. Nós sabemos também, né, da filosofia do Sócrates através de pessoas que criticaram ele, né? Ele fez muitos inimigos na época, lá, pessoas que não gostavam dele, e alguns falaram mal dele, escreveram comédias onde ele aparecia, né, como personagem para tirar sarro do Sócrates. Também sabemos da existência do Sócrates através de historiadores que viveram na época, como Heródoto, né, os principais historiadores da antiguidade, da Grécia Antiga, né. Eu falo isso porque tem gente que duvida da existência do Sócrates, né? Acham que foi uma invenção do Platão, mas não, outros discípulos do Sócrates escreveram também sobre ele, e pessoas que não gostavam dele também escreveram sobre ele. O Sócrates desenvolveu um método chamado método socrático, tá? Como é que era o método socrático? Ele era baseado no diálogo, na conversa. Então, Sócrates falava uma coisa, né, e esperava que o interlocutor dele falasse outra coisa, eles ficavam dialogando, né? E fazia perguntas usando a ironia. Ironia em grego significa perguntar fingindo não saber. Como os professores fazem. Por exemplo, eu pergunto para vocês o que é ironia. Vocês sabem o que é ironia? Eu sei, mas eu estou perguntando para vocês para ver se vocês sabem. O que é a mente humana? Vocês sabem me dizer? Eu sei, né? Mas eu quero saber se você sabe. Então ele fazia perguntas que ele sabia a resposta, claro, né? Mas às vezes nem também não, às vezes ele não sabia, né? Mas mesmo assim ele perguntava para desenrolar uma conversa. Então ele fazia perguntas e esperava uma resposta. Depois fazia mais perguntas e ia fazendo a pessoa pensar sobre aquelas respostas, né? Até que a pessoa chegava a se enrolar na conversa ali. O objetivo do Sócrates era chegar ao cerne do problema, né? Então ele ia fazendo perguntas como, por exemplo, o que é justiça? O que é verdade? E aí colocando o ponto de vista dele no meio da conversa, né? Então, o método dele era baseado no diálogo, na ironia, perguntar fingindo não saber, né? E na maiêutica, que é tentar fazer a pessoa com que ele estava conversando
pensar por si mesmo, né? E trazer à luz novas ideias. Maiêutica significa isso, tentar trazer à luz novas ideias. A pessoa vai pensar por si mesmo, né? A palavra maiêutica era a palavra usada para parteira no mundo grego antigo lá. E aí o Sócrates dizia que isso tinha uma relação com a mãe dele, que era uma parteira, e ele agia da mesma forma. Ele agia como uma parteira, trazia à luz novas ideias, né? Fazia uma analogia, usava isso como metáfora. Então, diálogo, perguntas e trazer à luz novas ideias através da conversa. E o objetivo final era chegar a uma explicação sobre algo, um conceito, significa definição sobre alguma coisa. Né? Nem sempre eles chegavam a uma definição sobre alguma coisa, né, mas avançavam sempre na discussão. O primeiro Sócrates tentava desconstruir os preconceitos das pessoas com quem ele estava falando, para depois tentar trazer à luz novas ideias e chegar a um conceito, uma explicação, uma definição sobre